Recentemente, um americano condenado à morte foi absolvido e libertado em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, após passar 39 anos na prisão. Rick Jackson, de 57 anos, tinha sido injustamente acusado de assassinato em 1975, com base no falso testemunho de um adolescente de 12 anos, que ao atingir a idade adulta, revelou que havia mentido e que não tinha visto o crime. Já pensou? 39 anos de prisão por causa de uma acusação mentirosa. Uma das difíceis experiências da vida é ser acusado injustamente. Eu acho que você nunca foi condenado à morte por isso, mas provavelmente já soube de algum comentário negativo a seu respeito que não era verdade. Como isso incomoda. Queremos de todo jeito esclarecer a realidade dos fatos. Ninguém gosta de ter sua reputação manchada, principalmente quando isso traz prejuízos sérios à vida. Deus foi acusado injustamente e, para o bem da ordem do universo, ele precisava demonstrar que se tratava de uma mentira. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje, a vindicação de Deus. A Bíblia conta que Lúcifer, o mais ilustre dos anjos de Deus, movido por um misterioso sentimento de inveja, tomado de um orgulho na verdade inexplicável, fez um plano para usurpar o lugar do Filho de Deus no trono do universo. Sua arma, a mentira. Seu argumento, Deus é injusto ao exigir de suas criaturas obediência a uma lei que limita a liberdade dos seres inteligentes. Deus poderia simplesmente ter destruído Lúcifer antes que sua influência contagiasse outros anjos, mas isso só teria fortalecido a suspeita. A única maneira de resolver definitivamente o problema da rebelião seria permitir que o mal progredisse. Com o tempo, os frutos do pecado ficariam patentes a todas as criaturas e o acusador finalmente seria desmascarado. A rebelião foi tão bem arquitetada que arrastou a terça parte dos anjos. Aqui na Terra, o anjo rebelde levou nossos primeiros pais a desobedecer a Deus. Agora a raça humana estaria condenada à morte. Satanás vai consolidando a suspeita contra o caráter de Deus, afirmando que ele não foi justo ao exigir obediência a uma lei que não pode ser obedecida. Acusação injusta, mentirosa. Mas Deus já tinha um plano. Esse plano envolve dois elementos principais: o pagamento pela transgressão, o salário do pecado é a morte, e a demonstração de que a lei é justa e pode ser obedecida. Feito isso, o caráter de Deus seria vindicado e Satanás seria finalmente derrotado em suas acusações contra Deus. É impressionante ver o trabalho de alguém que restaura alguma coisa. Como uma peça que estava praticamente sem valor se torna importante de novo. Esse é o Miguel. Trabalha no ramo há 10 anos. Ele e sua equipe estão restaurando um Jeep antigo. Ó, você pode nem acreditar, mas isso aqui vai ficar novinho em folha. Restauração me lembra vindicação. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Vindicar é uma ação com conotação judicial. Significa reclamar, exigir, restituir, recuperar. Inclusive, algumas vezes, a palavra reivindicar é usada em sentido bem semelhante. Quando se fala em vindicar o nome de Deus ou vindicar a lei de Deus, a ideia é de recuperar ou restaurar a reputação ou a confiança que foi perdida ou danificada. Como quando um restaurador decide dar novo brilho a algo já opaco.
já vimos em episódios anteriores a respeito da influência do teólogo M.L. Andreessen na disseminação da teologia da última geração sem pecado. Vimos também os argumentos e contra-argumentos em torno dessa teoria. Mas talvez o aspecto mais destacado do pensamento de Andreessen com relação à última geração seja a questão da vindicação de Deus e a derrota de Satanás. É bastante significativa a compreensão desse teólogo a respeito do conflito entre Deus e Satanás. Ele concorda que Deus enviou seu Filho como homem para demonstrar que é possível obedecer à lei. Se o inimigo tivesse levado Cristo a desistir de sua missão, teria obtido vantagem, uma vez que não haveria a demonstração de que é possível ao ser humano obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas Cristo não desistiu. Ele viveu uma vida de completa obediência. Ele demonstrou que é possível obedecer à lei. E ele obedeceu como homem, não como Deus. Sua morte na cruz é a vitória de Deus sobre o inimigo. Andreessen descreve isso nas seguintes palavras. Ao morrer Cristo na cruz, demonstrar em sua vida a possibilidade de guardar a lei. Satanás não conseguira induzi-lo a pecar. Mas na visão desse escritor, Cristo, em sua vida de obediência e sua morte na cruz, não determinou a vitória definitiva de Deus. Ele entende que Satanás ainda poderia obter vitória na vida dos seguidores de Cristo. Satanás, porém, não renunciou à luta. Fracassara no conflito com Cristo, mas podia ainda ter êxito com os homens. Foi assim fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se pudesse vencê-los, talvez não ficasse derrotado. Andreessen segue sua argumentação de que Deus ainda precisava que outros seres humanos obtivessem a mesma vitória que Cristo obteve, para que seu caráter fosse vindicado perante o universo. E se isso fosse feito por apenas uns poucos fiéis, ainda assim seria insuficiente. Ao ordenar Deus aos homens que guardem sua lei, não cumpre o propósito de sua vontade o ter tão somente uns poucos que a observem precisamente o suficiente para demonstrar que se pode fazê-lo. De acordo com ele, Deus precisa de uma demonstração ainda mais ampla e convincente. Por esse motivo, reservou ele sua maior demonstração para a última geração. Esta sofre as consequências de pecados acumulados. Se existem fracos, são os membros desta geração. Se há quem sofre tendências herdadas, são eles. Se alguns têm escusa por qualquer fraqueza, são eles. Se, portanto, podem guardar os mandamentos, ninguém de nenhuma outra geração tem desculpa por não o haver feito. Isso ainda não seria o suficiente para Deus. Não bastava que toda uma geração de seu povo fosse vitoriosa. Tinha que ser a última geração, a mais fraca e debilitada. E não apenas isso. Além de ser a mais fraca geração, ela teria que sofrer provações mais fortes que as demais gerações. Andreessen então aponta Jó como um símbolo da última geração. Assim como Jó sofreu as mais terríveis provações para servir de testemunho contra a acusação que Satanás fez a Deus, a última geração também deve passar pelas mais duras provas, a fim de reivindicar o caráter de Deus. Os filhos de Deus que viverão nos últimos dias passarão por experiências idênticas à de Jó. Serão provados como ele o foi. Serão privados de todo apoio humano. Satanás terá permissão de atormentá-los, mas, como ele, se manterá firme em sua integridade. Na última geração, finalmente, Deus será vindicado e Satanás derrotado. Veja como Andreessen enfatiza essa ideia. Na última geração que viver na terra, ficará plenamente revelado o poder divino para a santificação. A manifestação desse poder é a reivindicação de Deus. Eliminará qualquer acusação que Satanás tenha apresentado contra ele. Na última geração, o Senhor será reivindicado e Satanás derrotado. Sabe o que eu penso dessa linha de raciocínio? Assustadora. Para mim, é assustador o pensamento de que o caráter de Deus não foi plenamente reivindicado mediante a vida, morte e ressurreição de Cristo. Para mim, é assustador o pensamento de que Deus necessita de uma geração de pecadores para reivindicar o seu caráter perante o universo. Na cruz, Cristo bradou: está consumado, pronto, está feito. Mas essa teologia da última geração sem pecado está alegando que Jesus não reivindicou plenamente o caráter de Deus.
A grande diferença entre Andreessen e Ellen White quanto à vindicação do caráter de Deus é a fonte da vindicação. Para ele, a vindicação final só irá acontecer com o testemunho da última geração. Para ela, Cristo já vindicou o caráter de Deus e a sua lei. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Você está vendo? Na cruz, o caráter de Deus foi plenamente vindicado, ficou estabelecida a perpetuidade da lei e foi demonstrada a verdadeira natureza do pecado. Ellen White identifica duas acusações que Satanás fez contra Deus, das quais Deus deveria ser justificado. No início do grande conflito, declarar a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria o pecador ser perdoado. Quando o homem violou a lei divina e desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Essas foram as acusações que ficaram pendentes. Que a lei não pode ser obedecida e que o pecador não pode ser perdoado. Esse texto contém um elemento que lança por terra a tese de que Deus precisa de pecadores aperfeiçoados para demonstrar que a lei pode ser obedecida. A acusação do diabo não foi que o homem pecador, caído, não podia obedecer à lei de Deus. Ele afirmou que seres santos, não caídos, não poderiam obedecer. Vamos ler novamente a declaração de Ellen White. No início do grande conflito, veja bem, ela está falando no início do grande conflito, declarar a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, dá a entender que a lei não tinha sido violada ainda. Impossível seria ao pecador ser perdoado. Esta acusação foi antes da queda. Continua. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. A lei não podia ser obedecida por quem? Por nós, pecadores, cheios de tendência para o mal? Não. Nós não podemos mesmo. A acusação foi que a lei não podia ser obedecida pelo homem antes da queda. Ora, sendo assim, Deus não precisava que seres caídos e pecadores demonstrassem que é possível obedecer à lei. Ele precisava de um homem santo, não caído, para demonstrar que a lei pode ser obedecida. Ele precisava de um segundo Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja só o que Ellen White escreveu. Cristo veio para vindicar os sagrados reclamos da lei. Veio para viver uma vida de obediência a seus requisitos, provando assim a falsidade das acusações feitas por Satanás, de que era impossível ao homem guardar a lei de Deus. Impossível a que homem? Você? Eu? Olha que isso inclui as mulheres também, tá? Não. Era impossível ao homem Adão. Essa foi a acusação. Quanto à primeira acusação de que a lei não poderia ser obedecida, Cristo resolveu. E quanto à segunda, que o homem não poderia ser perdoado? Paulo e seus cooperadores proclamaram a doutrina da justificação pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Apresentaram a Cristo como sendo aquele que, vendo o estado desesperado da raça caída, veio para redimir homens e mulheres mediante uma vida de obediência à lei de Deus e o pagamento da penalidade da desobediência. Cristo provou que a lei podia ser obedecida pelo homem não caído e possibilitou o perdão ao transgressor. As duas acusações do inimigo foram respondidas. O caráter de Deus foi vindicado.
A lei de Deus foi vindicada. O que Cristo fez não necessita ser complementado por seres pecadores. Fica, portanto, dispensada a necessidade de qualquer outra evidência humana. E ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, João 19:30, um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. A grande contenda que estivera em andamento durante tanto tempo neste mundo estava agora decidida e Cristo era vencedor. Havia Satanás revelado seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Unanimemente o universo fiel uniu-se no engrandecimento da administração divina. Vindicação completa perante todo o universo e o céu. Satanás derrotado. Mas a obra da redenção humana não resume tudo quanto é realizado pela cruz. O amor de Deus manifesta-se ao universo. São refutadas as acusações que Satanás fez contra Deus. O príncipe deste mundo é expulso e para sempre removida a mancha que ele atirou sobre o céu. A vindicação de Deus e a derrota de Satanás foram definitivas na cruz. Contudo, é verdade que, assim como Andreessen, Ellen White também vê uma vindicação de Deus no fim dos tempos, mas de uma perspectiva bem diferente da dele. Para ele, e todos aqueles que compartilham as suas ideias, Deus depende da última geração para ser vindicado. Para ela, Deus já foi vindicado em Cristo. Para ele, o papel da última geração é obedecer perfeitamente à lei de Deus. Para ela, o papel da última geração é honrar a lei de Deus. Veja como Paul Evans demonstrou isso em sua tese doutoral. Uma preocupação central para os adventistas, com sua visão do sábado do sétimo dia, era demonstrar que a vida e a morte de Cristo, bem como seus ensinamentos, e os ensinamentos dos apóstolos e dos guardadores do sábado no fim dos tempos, serviram para vindicar a desprezada lei de Deus, mostrando a sua imutabilidade. Esse conceito de vindicação é bem diferente do de Andreessen e seus simpatizantes, que entendem que a vindicação requer uma demonstração de perfeita obediência. Ellen White declara o seguinte: Deus terá um povo sobre a terra que vindicará sua honra, dando valor a todos os seus mandamentos. O contexto dessa declaração, que é parte de um sermão que ela pregou em 1855, não permite a conclusão de que ela estivesse vinculando a vindicação de Deus com a impecabilidade do seu povo. Abre aspas. Deus terá um povo sobre a terra que vindicará sua honra, dando valor a todos os seus mandamentos. Fecha aspas. Veja outras passagens de Ellen White. Aquele que coopera com Cristo, tornando-se participante da natureza divina, adquirirá o caráter divino e tornar-se-á uma ilustração da divina lei. Essa é uma forma de honrar a lei, seu testemunho de vida consagrada e obediente. Não tem aqui nenhuma inferência à impecabilidade. Os verdadeiros seguidores de Cristo estarão em conformidade com a mente, vontade e caráter de Deus. E os grandes princípios da lei serão demonstrados na humanidade. Aqui estão pessoas que vão honrar a lei, vão demonstrar os princípios da lei à humanidade, vão, em certa medida, vindicar o caráter de Deus. Mas nenhuma dessas declarações tem implicação de impecabilidade. Quando Ellen White fala de vida sem pecado, obediência perfeita, ela o faz no contexto da justificação pela fé ou da perfeição de caráter, que é diferente de impecabilidade. Nós já estudamos isso em episódios anteriores. Há ainda mais uma diferença significativa entre Andreessen e Ellen White que merece ser considerada. Para ele, os ataques de Satanás sobre os remanescentes resultam em uma demonstração por parte deles de que estão completamente livres de pecar. Podem morrer se necessário, mas não precisam pecar. Já para Ellen White, os ataques de Satanás contra os fiéis durante o tempo de angústia não apontam para nenhuma suposta impecabilidade. Diferente disso, servem para aprimorar o caráter deles. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo.
Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Veja que em vez de destacar que eles não pecam, ela afirma que eles ainda possuem uma natureza terrena que precisa ser consumida. E olha que já estão selados e não há mais mediador no santuário celestial. Se para Andreessen a última geração estará completamente aperfeiçoada e livre de pecado, para Ellen White, mesmo no tempo de angústia, os remanescentes ainda terão lutas severas com algumas deficiências na sua experiência cristã. Veja só esse outro texto. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Ela está se referindo a alguns dentre os salvos já selados que nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. É claro que ela não está falando aqui de incredulidade, mas de uma experiência ainda deficiente, incompleta, que será aperfeiçoada durante o tempo de angústia. Isso, de certa forma, desmistifica aquela ideia de uma última geração de supercristãos perfeitos que não pecam mais. Veja mais esse texto. Os justos em sua angústia terão um profundo senso de sua indignidade e com muitas lágrimas reconhecerão sua completa indignidade. E como Jacó, pleitearão as promessas de Deus por meio de Cristo, feitas para tais dependentes, desamparados e arrependidos pecadores. A imagem que esse texto cria definitivamente não é a de pessoas que estão completamente isentas de pecado. São dependentes, desamparados e arrependidos pecadores. Também não podemos imaginar que eles estarão vivendo em pecado deliberado, absolutamente. Mas observe que Ellen White retrata a luta deles não relacionada com pecar ou deixar de pecar, e sim com fé e confiança. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para os livrar. São esses que vão honrar a Deus e a sua lei perante o universo. Terão uma parte na vindicação de Deus, mas Deus não vai depender deles para isso. Jesus já fez tudo. Se há um esforço que precisamos fazer agora, nesse tempo de preparação, não é com essa obsessão para parar de pecar, e sim para aumentar a nossa dependência e a nossa confiança em Deus. É isso que vai determinar o grau de resistência de cada um durante o tempo de angústia. Chegamos ao fim dessa temporada de estudos sobre a perfeição cristã. Eu desejo sinceramente que tenha sido esclarecedor para você. É claro que existem ainda muitos pontos que não foram tratados aqui. Seria praticamente impossível analisar cada um dos argumentos e contra-argumentos desse debate envolvendo um tema tão amplo e detalhado. Mas eu creio que tratamos o que é mais essencial. Que Deus o abençoe ricamente e o fortaleça na palavra.
Música